Alice sempre acreditou no poder do esforço e da simplicidade. Namorada de Mário desde a adolescência, ela via nele o porto seguro para os seus sonhos. Mas ao entrar para a universidade, um novo universo se abriu diante de seus olhos. No campus, ela conhece Henrique, filho de um milionário, sedutor e irresistível, que desperta nela sentimentos proibidos e arrebatadores. Dividida entre a lealdade ao amor tranquilo que sempre conheceu e a paixão intensa que ameaça consumi-la, Alice terá que escolher entre a estabilidade de um futuro planejado e a tentação de um mundo repleto de luxo, desejos e riscos. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Alice sempre acreditou que a vida fosse feita de escolhas simples, embora a simplicidade nunca tivesse sido fácil para ela. Nascida em uma família humilde do interior de Minas Gerais, sabia desde muito cedo que precisaria lutar para conquistar um espaço no mundo. A aprovação na Universidade Federal, em um curso concorrido, parecia ser a prova viva de que o esforço valera a pena. Era um recomeço, um mundo novo, onde tudo poderia acontecer e, ao lado dela, estava Mário. Os dois se conheceram ainda na adolescência, no ensino médio, quando estudavam na mesma escola pública da cidade. O namoro surgiu de forma natural, quase ingênua. Ele se aproximou primeiro como amigo, depois como confidente e, finalmente, como namorado. Mário era o porto seguro de Alice. Trabalhador, dedicado, sempre disposto a apoiá-la em cada passo. Ele trabalhava em uma pequena gráfica da cidade, e o dinheiro que ganhava ajudava a custear parte da vida dela na capital. No primeiro dia de aula na faculdade, Alice sentiu o coração disparar. O campus era imenso, verdejante, com prédios modernos misturados a construções antigas. Estudantes passavam apressados, carregando mochilas, livros, cafés. Aquele ambiente pulsava energia, sonhos e ambições. É aqui que minha vida vai mudar, pensou, com os olhos brilhando. Mário fez questão de levá-la naquele primeiro dia. Não tinha entrado na universidade. Suas condições financeiras não permitiram, e ele preferiu seguir trabalhando para ajudar os pais e apoiar Alice. Ainda assim, havia orgulho em seu olhar. Você vai arrasar aqui, meu amor, disse ele, apertando a mão dela quando chegaram ao portão principal. Esse lugar vai ser pequeno perto de tudo o que você pode conquistar. Alice sorriu, emocionada. Ela sabia o quanto Mário era essencial em sua vida, mas também sentia, no fundo, uma pontada de insegurança. Será que o amor adolescente deles resistiria àquele novo universo? As primeiras semanas foram intensas. Alice logo se destacou nas aulas. Participativa, inteligente, curiosa. Os professores notaram sua dedicação, e alguns colegas já a haviam como referência. Era comum que grupos de estudo a convidassem para participar. Aos poucos, ela foi se tornando popular. Foi em uma dessas reuniões de estudo que o destino começou a desenhar seus novos caminhos. Na biblioteca, cercada por pilhas de livros, Alice aguardava os colegas quando viu um rapaz entrar. Alto, de postura, confiante, roupas elegantes demais para o ambiente estudantil, ele caminhava como quem carregava um pedaço de mundo aos pés. Os olhos dele se cruzaram com os dela e, por um instante, Alice sentiu o tempo desacelerar. Henrique. Era impossível não ouvir o burburinho em torno dele. Logo nos primeiros dias, todos já sabiam. Ele era o filho de Roberto Antunes, um dos empresários mais ricos e influentes do estado. Ao contrário do que se poderia imaginar, Henrique não demonstrava arrogância evidente. Pelo contrário, tinha um carisma natural, uma forma sedutora de se expressar. Sua presença era magnética. Ele se aproximou da mesa onde Alice estava. Você é a Alice, não é? Perguntou com um sorriso suave. Ouvi falar de você na aula de ontem. O professor de sociologia te elogiou. Alice se surpreendeu. Sou eu, sim. E... obrigada. Henrique puxou uma cadeira e se sentou sem cerimônia, como se já a conhecesse. Estou precisando de ajuda naquela disciplina.
Quem sabe você não me salva? Alice riu, meio sem graça. Aquela aproximação direta a deixou desconfortável, mas também lisonjeada. Nos dias seguintes, os encontros entre os dois se tornaram frequentes. Primeiro, pequenos diálogos após a aula. Depois, conversas mais longas na cafeteria do campus. Henrique parecia sempre interessado em ouvi-la. Fazia perguntas sobre sua vida, sua origem. Havia algo em seu jeito que a encantava. A maneira como a olhava nos olhos, como parecia se divertir com cada detalhe que ela contava. E, a cada encontro, Alice percebia algo que a assustava. Seu coração reagia. Não era apenas simpatia. Não era apenas amizade. Era algo perigoso, intenso, quase proibido. Mas então, havia Mário. Ele a buscava sempre que podia, mandava mensagens carinhosas durante o dia, fazia planos para o futuro. Alice se sentia dividida. Amava Mário. Disso não tinha dúvida. Porém, com Henrique, era como se um lado oculto dela fosse despertado, uma faceta que nunca tivera coragem de explorar. Certa tarde, enquanto saíam da biblioteca, Henrique fez um convite inesperado. Vai ter uma festa no sábado, lá na casa de um amigo meu. Acho que você deveria ir. Alice hesitou. Nunca gostara muito de festas grandes e sabia que Mário não aprovaria. Não sei, Henrique. Eu não sou muito desse tipo de evento. É justamente por isso que você deve ir, respondeu ele sorrindo. Para conhecer outra realidade, para viver algo diferente. Naquela noite, deitada na cama do pequeno quarto, que dividia com uma colega de república, Alice não conseguiu dormir. O convite martelava em sua mente. Era só uma festa, ela dizia a si mesma. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aceitar significaria atravessar uma fronteira invisível. No sábado, Mário apareceu cedo para vê-la. Levou flores, preparou um lanche simples. Quis passar o dia ao lado dela. Alice sorriu, mas o coração estava apertado. Ele falava de futuro, de casamento, de filhos, e ela só conseguia pensar no brilho dos olhos de Henrique. Quando Mário foi embora, já à noite, Alice ficou sentada na cama, encarando o celular. Uma mensagem piscava na tela. Te espero mais tarde. Vai ser inesquecível. Henrique. Respirou fundo. Lutava contra si mesma. O que faria dali em diante definiria não apenas sua vida acadêmica, mas também o rumo do seu coração. O som distante da cidade parecia ecoar como um chamado. E enquanto vestia um vestido simples, mas que realçava sua beleza, Alice sentiu a excitação daquilo que ainda não compreendia. A iminência de um novo mundo, de uma paixão que poderia colocar tudo em risco. No espelho, observou a si mesma com estranheza. A garota simples do interior parecia dar lugar a uma jovem que ansiava por descobrir os limites da própria alma, e assim, naquela noite, Alice deu o primeiro passo para fora da linha tênue que separava o amor tranquilo que tinha de Mário e a intensidade arrebatadora que Henrique prometia. O coração de Alice batia como um tambor quando desceu do ônibus, naquela noite de sábado. As luzes da cidade refletiam nos vidros dos prédios modernos, e o vento carregava o cheiro de movimento, novidade e liberdade. Na tela do celular, a mensagem de Henrique ainda brilhava. Te espero. Não vai se arrepender. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido simples que havia escolhido e seguiu as instruções que ele lhe enviara. O local era uma mansão nos arredores da cidade, cercada por muros altos e portões imponentes. Quando chegou, ficou paralisada por alguns segundos. Nunca havia visto algo parecido. Carros importados estacionados à frente, pessoas entrando e saindo com taças de champanhe nas mãos, risadas que se misturavam à música eletrônica que vibrava pelas paredes. O segurança na porta sequer hesitou quando ela disse o nome de Henrique. Apenas abriu caminho com um gesto respeitoso. Era como se até ali a presença dele fosse suficiente para abrir portas, literalmente. Assim que entrou, Alice foi engolida por um turbilhão de sensações.
O ambiente era luxuoso demais. Lustres de cristal, sofás de couro branco, quadros caros decorando as paredes, garçons circulando com bandejas prateadas cheias de bebidas. Jovens conversavam em pequenos grupos, alguns dançavam de forma descontraída, outros pareciam completamente embriagados. Foi nesse momento que o viu. Henrique estava encostado em uma das colunas do salão, uma taça na mão e um sorriso fácil nos lábios. Ele parecia não pertencer àquele mundo de exageros, e ainda assim era o centro das atenções. Quando os olhos dele encontraram os de Alice, foi como se a multidão desaparecesse. Ele se aproximou de imediato, abrindo caminho entre os convidados. "Você veio", disse quase em tom de triunfo. Sabia que não resistiria. Alice sorriu, nervosa. "Eu quase não vim." "Mas veio", respondeu ele tocando de leve a mão dela, um gesto simples, mas que fez um arrepio percorrer seu corpo. E isso é o que importa. Henrique a conduziu para dentro, apresentando-a a alguns amigos. A cada apresentação, Alice sentia o contraste entre o mundo em que havia crescido e aquele em que agora se encontrava. Enquanto eles falavam de viagens internacionais, carros luxuosos e projetos ambiciosos, ela se lembrava de sua cidade pequena, das tardes na praça com Mário, dos sonhos modestos que tinham construído juntos. Mas a presença de Henrique a fazia esquecer, mesmo que por instantes, essa diferença dolorosa. Ele parecia enxergá-la de uma forma única, como se não houvesse distância entre eles. Quando a música ficou mais intensa, Henrique a puxou pela mão. "Vem, vamos dançar." Alice hesitou. Nunca fora boa em dançar, muito menos em meio a tantas pessoas desconhecidas. Mas a firmeza com que ele a guiava a deixou sem saída. E então, no meio da pista, os dois se perderam em um ritmo que não dependia da música. Henrique aproximava-se dela com naturalidade, os olhos cravados nos dela, os movimentos quase coreografados por uma energia invisível. Alice se sentia viva, mais viva do que em muito tempo. Era como se estivesse descobrindo uma nova versão de si mesma. Uma jovem ousada, corajosa, capaz de viver sem medo. "Você é diferente, Alice", murmurou Henrique, inclinando-se perto de seu ouvido, a voz abafada pela música. "Tem algo em você que não encontro em ninguém aqui." O coração dela disparou. Sabia que deveria afastar-se, que não podia permitir que aquilo fosse além. Mas quando os olhos de Henrique a fitaram de tão perto, a decisão pareceu escapar de suas mãos. Horas depois, já no jardim da mansão, o ar fresco da madrugada trouxe algum alívio. Alice sentou-se em um banco, tentando organizar os pensamentos. Henrique apareceu logo em seguida com 2 taças de vinho. Sentou-se ao lado dela, tão próximo que ela sentia o calor de seu corpo. "Está assustada?" perguntou ele, oferecendo-lhe a taça. "Um pouco", confessou Alice, aceitando o vinho. "Esse não é o meu mundo." Henrique sorriu divertido. "Talvez ainda não, mas pode ser, se você quiser." Alice o olhou, surpresa. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que você tem algo que falta a muita gente aqui. Inteligência, determinação, autenticidade. É disso que eu gosto em você." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. "Você não tem ideia do quanto me atrai." As palavras dele caíram como uma tempestade sobre o coração de Alice. Sentiu o rosto arder, os dedos tremerem ao redor da taça. Era errado. Pensar em Mário naquele instante era inevitável. Ele estava em casa, acreditando que ela estaria estudando ou descansando. E ali estava ela, diante de um homem que parecia abrir todas as portas de seus desejos reprimidos. "Henrique, eu tenho namorado", murmurou como se precisasse lembrá-lo. Ou talvez se lembrar a si mesma. Henrique não recuou. Apenas inclinou-se, um pouco mais, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu sei, mas isso não muda o que sinto quando estou perto de você." Alice ficou em silêncio. O mundo parecia ter parado, e a respiração dela se acelerava.
Parte dela queria fugir, correr dali, esquecer aquela noite. Mas outra parte queria permanecer. Henrique ergueu a mão, lentamente, como se temesse assustá-la, e tocou de leve o rosto dela. Os olhos de Alice se fecharam por instinto, e naquele breve instante, o universo se calou. O beijo não aconteceu. Um grupo de convidados passou rindo pelo jardim, quebrando a intensidade do momento. Alice afastou-se de repente, assustada com o que quase fizera. Eu preciso ir, disse, levantando-se depressa. Henrique não tentou detê-la. Apenas a observou com aquele olhar intenso, como se tivesse certeza de que aquele não era um fim, mas apenas o começo. Na volta para casa, dentro do ônibus quase vazio, Alice sentiu as lágrimas escorrerem sem que pudesse controlar. Não chorava de tristeza, mas de confusão. Amava Mário, não tinha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o que Henrique despertava nela era algo que jamais havia sentido. Na manhã seguinte, Mário apareceu em sua república com um sorriso e um café da manhã improvisado. Senti sua falta ontem, disse ele carinhoso enquanto colocava as coisas sobre a mesa. O que você fez? Alice engoliu em seco. Por alguns segundos pensou em contar. Pensou em confessar o convite, a festa, a quase traição. Mas, em vez disso, sorriu e respondeu. Estudei um pouco e dormi cedo. Estava cansada. A mentira saiu, com facilidade. E isso a assustou ainda mais. Enquanto Mário falava sobre planos para o próximo final de semana, Alice apenas pensava nos olhos de Henrique e no toque suave de sua mão. Sabia que estava prestes a atravessar uma linha perigosa e, no fundo, temia não ter forças para voltar atrás. Naquela segunda-feira, o campus parecia diferente para Alice. O sol brilhava como sempre, os estudantes atravessavam os corredores apressados, mas ela carregava dentro de si um peso que mudava tudo. As lembranças da festa ainda estavam vivas. Os olhares de Henrique, a quase proximidade de seus lábios, a sensação de ter se permitido chegar perto demais. Enquanto caminhava para a aula, a mente estava dividida. De um lado, a imagem doce de Mário, suas mãos calejadas de tanto trabalhar, o sorriso sincero, o esforço para vê-la feliz. Do outro, a intensidade dos olhos de Henrique, a promessa silenciosa de uma vida que parecia pulsar com mais força, um mundo de luxo, desejo e possibilidades que ela jamais havia ousado imaginar. Alice sentou-se na sala, abriu o caderno, mas as palavras do professor pareciam distantes. Quando menos esperava, Henrique entrou, atrasado como de costume, atraindo a atenção de todos. Ele caminhou até o fundo, mas antes de se sentar, lançou-lhe um olhar rápido que a fez estremecer. Um olhar carregado de lembranças compartilhadas e do silêncio do jardim naquela madrugada. Durante o intervalo, Alice tentou se perder entre os colegas, mas Henrique a encontrou. Aproximou-se com naturalidade, ignorando os olhares curiosos ao redor. Precisamos conversar, disse ele baixo, como se fosse um segredo. Não sei se é uma boa ideia, respondeu Alice, desviando o olhar. É exatamente por isso que precisamos, insistiu ele. Contra a própria vontade, Alice o seguiu até uma parte mais isolada do campus, atrás de um dos prédios antigos. Ali, longe da multidão, o silêncio era quase cúmplice. O que aconteceu na festa não foi à toa, Alice. Começou Henrique, a voz firme. Eu não costumo me importar tanto assim, mas você mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Alice cruzou os braços, numa tentativa de se proteger. Eu tenho namorado, Henrique. Você sabe disso. Eu sei. Ele deu um passo à frente, aproximando-se. Mas isso não apaga o que eu sinto. Alice respirou fundo, tentando encontrar forças. E se eu disser que não sinto nada? Henrique sorriu, como se pudesse enxergar através dela. Então você não teria vindo à festa, não teria me olhado daquele jeito. O silêncio que se seguiu era a confissão que ela não conseguia fazer. Sim,
Havia algo ali, algo que crescia, que a assustava, mas também a fascinava. Quando voltou para a sala, sentiu os olhos de Henrique sobre ela o tempo todo. Era como se estivessem ligados por um fio invisível. Naquela semana, a rotina de Alice se tornou ainda mais confusa. Durante o dia no campus, Henrique surgia em cada esquina. Às vezes com um comentário espirituoso, às vezes apenas com um olhar prolongado que a desarmava. À noite, era Mário quem ocupava seu tempo. Os encontros simples, os passeios curtos, os planos para o futuro, e quanto mais Alice se aproximava de Henrique, mais crescia dentro dela a culpa por mentir a Mário. Mas a culpa não era suficiente para afastá-la. Pelo contrário, parecia tornar cada encontro secreto ainda mais eletrizante. Certa tarde, depois da aula, Henrique apareceu ao lado dela com uma proposta inesperada. "Quero te mostrar um lugar." "Que lugar?" perguntou Alice, desconfiada. "Você vai gostar." O sorriso dele era irresistível. "Só confia em mim." Alice hesitou, mas, como tantas outras vezes, acabou cedendo. Henrique a levou em seu carro, um veículo luxuoso que chamava a atenção por onde passava. Alice se sentiu deslocada ali, mas ao mesmo tempo fascinada. O destino era um café sofisticado, no centro da cidade, frequentado por artistas, empresários e jovens ricos. O ambiente era iluminado, elegante, com música suave ao fundo. Sentados frente a frente, Henrique a observava como se tentasse decifrar cada detalhe. "Você tem noção do quanto é especial?" perguntou ele de repente. Alice riu, nervosa. "Não diga isso. Digo porque é verdade." Ele inclinou-se sobre a mesa. "Desde que te conheci, não consigo pensar em mais nada." As palavras mexeram com ela mais do que gostaria de admitir. Na volta, dentro do carro, o silêncio entre os dois estava carregado. Alice sabia que algo estava prestes a acontecer. O coração batia acelerado e quando Henrique estacionou em frente à República dela, o tempo pareceu parar. Ele se aproximou devagar, o rosto a centímetros do dela. "Me diga para parar", murmurou. Alice fechou os olhos, lutando contra si mesma. Queria dizer, mas as palavras não saíam. E então, os lábios de Henrique tocaram os dela. O beijo foi intenso, arrebatador. Um fogo percorreu o corpo dela, como se tudo o que havia guardado dentro de si finalmente tivesse sido libertado. Quando se afastaram, Alice estava sem fôlego. O choque da realidade veio rápido. Lembranças de Mário, da vida simples que tinham, dos planos que haviam construído. "Isso não pode acontecer de novo", disse ela, a voz trêmula. Henrique apenas sorriu. "Vai acontecer, Alice. Você sabe disso." Naquela noite, deitada em sua cama, Alice sentiu as lágrimas escorrerem de novo. Mas não era tristeza, era medo. Medo do que estava por vir. Medo do que estava sentindo, medo de não ter mais controle sobre o próprio coração e, pela primeira vez, ela percebeu que a vida que tinha até então talvez nunca mais fosse a mesma. Mas logo depois surgia a imagem de Mário, com seu sorriso sincero, suas palavras cheias de afeto, o esforço silencioso para estar ao lado dela. Era como viver duas vidas paralelas. Na universidade, Henrique parecia onipresente. Ele a esperava no corredor. A chamava discretamente para conversar em lugares afastados. Inventava desculpas para estudar junto. Sempre com aquele olhar penetrante. Sempre com palavras que a desarmavam. "Você sabe que está se enganando", dizia ele em voz baixa, quando ficavam a sós. "Pode tentar fugir, mas não adianta. O que sentimos é real." Alice tentava resistir, mas a cada encontro, a barreira que construía desmoronava um pouco mais. O segredo que guardava a fazia sentir-se viva, mas também a corroía por dentro. República, Alice se esforçava para manter as aparências. Suas colegas comentavam sobre trabalhos, festas e provas, enquanto ela se recolhia em silêncio,
perdida em pensamentos. Às vezes, pegava-se sorrindo sozinha ao lembrar das conversas com Henrique, para logo em seguida ser tomada por uma onda de culpa que a deixava inquieta. Mário, por sua vez, continuava a demonstrar todo o amor do mundo. Aparecia sempre que podia, levava pequenos presentes, planejava passeios simples. Era atento, doce, fiel. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Numa tarde de sexta-feira, ele apareceu de surpresa na faculdade para buscá-la. Alice saiu da sala e o encontrou encostado em uma árvore com um buquê de flores nas mãos. "Resolvi te raptar hoje", disse ele rindo. "Que tal um lanche no nosso lugar de sempre?" Alice sorriu, emocionada, mas também com o coração apertado. Aceitou o convite e os dois passaram a tarde juntos. Mário falava sobre o futuro, sobre economizar para que pudessem viajar no próximo ano, sobre como sonhava em um dia abrir a própria gráfica. Ele falava com tanto entusiasmo que Alice teve vontade de chorar. Naquela noite, ao se deitar, sentiu-se sufocada. Amava Mário. Sabia disso, mas também sabia que algo nela havia mudado. Algo que não poderia ser desfeito. No sábado, Henrique enviou uma mensagem curta. "Preciso te ver. Hoje. Só nós dois." Alice olhou a tela por longos minutos. Cada parte de sua razão dizia para recusar. Mas o coração, inquieto, implorava para aceitar. Horas depois, encontrava-se no carro de Henrique, seguindo por uma estrada que levava a uma casa de campo da família dele, nos arredores da cidade. O lugar era deslumbrante. Amplo, elegante, cercado por árvores e silêncio. "Aqui ninguém vai nos interromper", disse Henrique, abrindo a porta para ela entrar. Alice sentiu o corpo estremecer. O ar tinha um peso diferente, como se o destino a observasse de perto. Eles se sentaram na sala iluminada pela luz suave de abajures. Henrique trouxe vinho, serviu as taças e, sem pressa, aproximou-se. "Você pode tentar negar, Alice, mas está aqui. E isso já diz tudo." Alice não respondeu. Seus olhos encontraram os dele, e a batalha interna chegou ao fim. O beijo aconteceu sem resistência, ardente, prolongado, carregado de desejo contido. Dessa vez não houve interrupções. A noite se estendeu como um sonho. Entre conversas e silêncios, entre beijos e carícias, Alice sentiu-se envolvida por uma intensidade que jamais experimentara. Henrique a fazia esquecer o mundo, esquecer os limites, esquecer a si mesma. Mas, ao amanhecer, a realidade voltou a bater. Deitada ao lado dele, com a cabeça apoiada em seu peito, Alice foi invadida pela culpa. Imaginava o rosto de Mário, a confiança em seus olhos, a forma como a tratava com tanto carinho. O peso do segredo parecia esmagá-la. "Eu não posso continuar assim", murmurou com a voz embargada. "Estou traindo alguém que não merece." Henrique a abraçou mais forte. "Você não está traindo ninguém. Está apenas descobrindo quem realmente é, o que realmente deseja." "Não, Henrique." As lágrimas escorreram pelos olhos dela. "Eu amo o Mário. Ele é tudo para mim." Henrique a olhou, sério. "E eu? O que sou para você, Alice?" Não soube responder. O silêncio foi a confissão mais dolorosa. Nos dias que se seguiram, ela tentou se afastar. Evitava os olhares de Henrique, recusava seus convites, buscava se dedicar aos estudos e a Mário. Mas era como lutar contra a maré. Bastava uma palavra dele, um toque, um sorriso, e tudo desmoronava. Mário, inocente, não percebia nada. Continuava a apoiá-la, a encher seus dias de carinho. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelo parque, ele parou de repente e segurou suas mãos. "Alice, eu sei que ainda estamos no começo da vida, mas eu queria que soubesse que penso em me casar com você. Não agora, claro, mas no futuro. Você é a mulher da minha vida." O coração de Alice se partiu em 1000 pedaços. Ela quis gritar, contar tudo, confessar seus erros,
mas não teve coragem. Apenas sorriu, com os olhos marejados, e se deixou abraçar. Naquela noite, deitada em sua cama, encarou o teto por horas. Sabia que estava chegando a um ponto sem volta. Ou colocava um fim naquela história com Henrique, ou acabaria destruindo, não apenas a vida dela, mas também a de Mário. Mas, no fundo, a pergunta que mais a atormentava era: será que ela queria mesmo colocar um fim? O campus estava diferente naquela tarde. Talvez fosse o clima de outono. Talvez fosse apenas o coração de Alice, que batia em descompasso desde o último encontro com Henrique. As folhas amareladas caíam das árvores, pintando o chão de tons quentes, enquanto a brisa suave trazia consigo o cheiro característico da estação. Uma mistura de madeira seca e terra úmida. Alice caminhava devagar pelo corredor principal, segurando seus livros contra o peito. Mário tinha passado a manhã com ela, mas, ao contrário de outros dias, sua companhia não lhe trazia mais a mesma leveza. As conversas pareciam forçadas, e o riso de antes já não vinha com naturalidade. Ela se sentia culpada, mas não conseguia evitar. Os pensamentos estavam sempre voltados para Henrique, para o brilho intenso de seus olhos e para o magnetismo que a atraía cada vez mais. Henrique, por sua vez, não deixava de demonstrar interesse. Mandava mensagens durante a madrugada, perguntava sobre suas aulas e sempre encontrava uma desculpa para estar por perto. Alice se debatia entre a segurança de um relacionamento construído ao longo dos anos e a vertigem de um sentimento novo, arriscado e proibido. Naquela tarde, ao chegar perto da biblioteca, ela viu Henrique encostado no corrimão de braços cruzados como se a esperasse. O coração dela acelerou no mesmo instante. Pensei que não fosse aparecer, ele disse, abrindo um sorriso que misturava desafio e ternura. Eu não disse que viria, respondeu Alice, tentando manter a compostura. Mas eu sabia que viria, completou ele, fitando-a de um jeito que fez suas pernas tremerem. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar aquela intensidade. Entraram juntos na biblioteca, e Henrique a seguiu até uma mesa no canto. Os dois se sentaram e ele começou a puxar assuntos sobre o seminário que fariam em dupla. O tom, no entanto, não era de quem queria apenas discutir livros. Você está estranha ultimamente, comentou Henrique, inclinando-se um pouco sobre a mesa. Oh, foge de mim. Mas ao mesmo tempo parece que me procura. Alice se engasgou com as palavras, mexendo nervosamente nos cadernos. Não sei do que está falando. Sabe sim. Ele retrucou mais baixo, aproximando-se tanto que ela sentiu o calor de sua respiração. E eu também sei. Há algo entre nós. Alice prendeu o ar. O silêncio da biblioteca parecia amplificar cada batida do seu coração. Era como se o mundo tivesse se reduzido àquele instante, àquele espaço diminuto entre seus rostos. Não pode. Ah, murmurou ela, quase como um pedido. Henrique sorriu de leve. Mas já é. Ele se afastou, voltando a anotar coisas no caderno como se nada tivesse acontecido. Alice, atônita, passou o resto da tarde tentando fingir normalidade, mas a chama, dentro dela, ardia cada vez mais. No dia seguinte, Mário a esperou na saída da aula. Ele estava animado, contando que havia conseguido uma oportunidade de estágio em uma empresa parceira da faculdade. Isso pode abrir portas incríveis para mim, Alice. Imagina só, trabalhar com profissionais renomados ainda na graduação? Ela sorriu, mas não com o entusiasmo que ele esperava. Sentiu-se cruel por não partilhar da mesma euforia. O contraste era brutal. Com Mário, tudo era estabilidade, planos e futuro. Com Henrique, era instinto, desejo e risco. Quando se despediram, Mário tentou beijá-la, mas ela virou o rosto sutilmente, alegando distração.
A reação dele foi de estranhamento, mas não insistiu. Alice ficou com a sensação de que estava abrindo fissuras irreparáveis no relacionamento, mesmo sem coragem de admitir. Na sexta-feira, Henrique a chamou para um passeio fora do campus. Disse que queria mostrar-lhe um lugar especial, onde costumava ir para pensar. Não sei se devo... Ela hesitou. Só confia em mim. Vai ser só uma caminhada. Alice respirou fundo. O coração dizia sim, mesmo quando a razão gritava não. Foram juntos até um parque nos arredores da cidade, um espaço quase escondido, cercado por árvores altas e cortado por um lago sereno. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. É aqui que venho quando preciso clarear a mente, explicou Henrique parando à beira da água. O silêncio desse lugar é diferente. Parece que tudo fica mais fácil de entender. Alice observou o reflexo do céu no lago, mas era impossível se concentrar em qualquer coisa que não fosse a presença dele. O silêncio que Henrique mencionara para ela estava cheio de barulhos. O bater acelerado do próprio coração, o sopro da brisa misturado à sua respiração e o zumbido do desejo que crescia dentro de si. Você trouxe muitas meninas aqui? Perguntou ela sem pensar. Henrique a olhou nos olhos e respondeu com firmeza. Só você. A resposta foi um gatilho. Alice sentiu que não havia mais volta. Ele se aproximou lentamente como quem lhe dava tempo para recuar. Mas ela não recuou. Pelo contrário, ficou imóvel, entregue, enquanto os olhos dele percorriam seu rosto como se buscassem permissão. O primeiro beijo aconteceu sob o entardecer, suave e intenso ao mesmo tempo. O mundo desapareceu, e restaram apenas eles dois, unidos em um momento que parecia eterno. Alice se afastou de repente, ofegante, assustada com a própria entrega. Eu não posso. Eu tenho o Mário. Não mente para você mesma, disse Henrique firme, segurando delicadamente sua mão. O que sente por mim é real. E o que sente por ele? Talvez já não seja mais. As palavras caíram sobre Alice como um golpe. Ela sabia que Henrique tinha razão, mas admitir aquilo em voz alta parecia uma traição irreversível. Eu preciso de tempo, murmurou, com lágrimas represadas nos olhos. Henrique a abraçou, sem pressioná-la. Eu te dou todo o tempo que precisar, mas não tente apagar o que aconteceu, porque eu não vou esquecer. Naquela noite, deitada em sua cama, Alice revivia cada detalhe do beijo, o toque dos lábios, o calor do abraço, o arrepio na pele. Tudo nela gritava por mais. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Mário surgia, com seu sorriso inocente, com a confiança que depositava nela. A culpa a corroía, mas o desejo era mais forte. Alice percebia que estava presa em uma encruzilhada sem saída fácil. De um lado, o amor seguro que construíra com Mário. Do outro, a paixão avassaladora que surgira com Henrique. O beijo ao entardecer não fora apenas um deslize. Foi o início de algo que mudaria sua vida para sempre. E, no fundo, ela sabia. Já não havia como voltar atrás. Alice caminhava pelo campus com passos lentos, como se cada um deles fosse mais pesado que o anterior. O vento suave daquela manhã trazia o perfume das flores do jardim central da faculdade, mas nem mesmo a beleza daquele cenário era suficiente para acalmar a tempestade que tomava conta do seu coração. Seu rosto estava dividido entre a serenidade aparente e a confusão que habitava seus olhos. Nos últimos dias, ela vinha tentando se convencer de que ainda conseguia equilibrar sua vida entre dois extremos. Mário, o namorado fiel, presente em sua história desde os primeiros semestres, e Henrique, o rapaz envolvente que a fazia enxergar o mundo por uma lente de intensidade e novas descobertas. Alice sabia que estava no limite. Henrique havia se aproximado mais do que ela imaginava que permitiria.
Cada conversa, cada sorriso, cada toque acidental em suas mãos no refeitório ou durante uma caminhada no estacionamento tinham se tornado pequenas chamas que incendiavam suas defesas. Do outro lado, Mário começava a desconfiar de seu distanciamento. Ele a conhecia bem demais. Sabia que Alice não era a mesma desde o momento em que conheceu o filho do milionário. Embora não tivesse provas, percebia no olhar dela uma hesitação que o corroía por dentro. Naquela tarde, Alice estava na biblioteca revisando anotações quando sentiu uma sombra se projetar sobre sua mesa. Levantou os olhos e encontrou Henrique, sorrindo, segurando um livro grosso de economia. "Você de novo?" ela disse, tentando soar indiferente, mas o calor em seu rosto a denunciava. "Eu poderia jurar que você estava me esperando", respondeu ele, com aquele tom confiante que a deixava sem defesas. Ela bufou em meio a um sorriso nervoso. "Não se ache tanto." Henrique se sentou à sua frente, largando o livro sem nem abri-lo. Seus olhos estavam fixos nela, atentos a cada movimento. Alice desviava, tentando se concentrar nas anotações, mas a intensidade daquele olhar parecia atravessar sua alma. "Alice!" Ele começou em voz baixa, quase como um segredo. "Eu não consigo parar de pensar em você." As palavras, ditas assim tão diretamente, a deixaram sem ar. "Henrique!" Ela tentou interromper, mas a voz saiu fraca. Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços sobre a mesa. "Eu sei que você tem alguém. Sei que você tem uma vida ao lado dele. Mas eu não consigo evitar. Você mexeu comigo de uma forma que eu não esperava." Alice fechou os olhos por um momento, sentindo o coração acelerar. Cada frase de Henrique era como uma marreta em suas convicções. Ela queria resistir, mas parte dela já estava rendida. "Isso é errado", murmurou. "Eu não deveria ouvir isso." Henrique se aproximou um pouco mais. "Errado é fingir que não sente nada." "Você sente, Alice. Eu vejo no seu olhar." A respiração dela ficou presa na garganta. Mais tarde, naquele mesmo dia, Alice saiu da biblioteca perturbada. Sua mente estava um turbilhão. Ela caminhava pelo corredor vazio quando ouviu a voz de Mário. "Alice!" Ela se virou surpresa. O namorado vinha em sua direção, sorrindo, mas seu olhar logo mudou ao notar a expressão aflita dela. "Está tudo bem?" perguntou, tocando de leve seu braço. Alice tentou disfarçar. "Sim, só estou cansada das provas. Sabe como é?" Mário a olhou nos olhos, tentando acreditar, mas percebeu a distância ali. Algo escapava dela, como se estivesse sempre com um pedaço do coração em outro lugar. "Eu sinto que você está diferente", disse em tom baixo. "Está mais distante, como se tivesse outra coisa ocupando sua mente." Alice engoliu em seco. "Não, Mário. Você está imaginando coisas." Ele sorriu sem convicção e segurou sua mão. "Eu só quero que você saiba que eu te amo. E vou lutar por você, aconteça o que acontecer." Alice sentiu uma pontada de culpa que quase a fez chorar ali mesmo. Naquela noite, em seu quarto, Alice deitou-se sem conseguir dormir. O rosto de Mário aparecia em sua mente, carregado de ternura, fidelidade e amor genuíno. Mas logo depois, o sorriso magnético de Henrique surgia, junto com a intensidade de seus olhos. Ela sentia como se estivesse presa entre dois mundos. Um, feito de estabilidade, carinho e segurança, e outro feito de paixão, desejo e intensidade. E ambos a chamavam com a mesma força. Alice sabia que, cedo ou tarde, teria que escolher. No dia seguinte, Henrique a surpreendeu novamente, dessa vez, no pátio da faculdade. Ele a puxou discretamente para um canto, longe dos olhares curiosos. "Alice, eu não aguento mais esconder o que sinto", disse com urgência. "Eu quero estar com você." "Você não entende, Henrique." Ela respondeu aflita. "Não é tão simples." Ele segurou seu rosto com delicadeza, olhando diretamente em seus olhos.
Então me diga que não sente nada por mim. Se disser, eu me afasto. Alice estremeceu. As palavras ficaram presas na garganta. Henrique sorriu como se já soubesse a resposta. Eu sabia, murmurou antes de se inclinar e beijá-la. Foi um beijo breve, intenso e roubado. O coração dela disparou. Quando se afastaram, Alice estava atônita, os lábios ainda tremendo. Isso não pode se repetir, ela sussurrou. Mas sua própria voz soava incerta. Henrique apenas sorriu, confiante. Pode sim, porque você também quer. Alice ficou ali, paralisada, sabendo que a partir daquele momento, nada seria igual. Enquanto isso, Mário caminhava pelo campus à procura dela. Em suas mãos, carregava uma pequena caixa com um anel simples. Nada luxuoso, mas cheio de significado. Ele planejava surpreendê-la naquela tarde, declarar novamente seu amor e talvez dar um passo a mais na relação. O destino, no entanto, parecia disposto a colocar Alice cada vez mais em uma encruzilhada impossível de ignorar. A noite descia lentamente sobre a cidade, trazendo consigo um manto de mistério que parecia refletir o estado de espírito de Alice. Cada luz que se acendia pelas janelas dos prédios vizinhos era como um lembrete cruel de que a vida seguia, em frente, enquanto dentro dela tudo estava suspenso, dividido, frágil. O coração já não lhe obedecia. Ora pulsava com intensidade por Henrique, ora se enchia de culpa e lembranças dos anos ao lado de Mário. Naquele momento, ela estava no apartamento de Henrique. O ambiente ainda guardava o perfume da noite anterior, quando os dois, incapazes de resistir, haviam se entregado mais uma vez. Alice percorria o quarto com os olhos, reparando nos detalhes. As roupas dele jogadas pela poltrona, os livros empilhados de forma desordenada, a taça de vinho pela metade ainda sobre a mesa. Tudo tinha a marca de uma intimidade recente, proibida, mas que a consumia por dentro. Henrique surgiu no corredor, descalço, os cabelos bagunçados, carregando no olhar a serenidade de quem não tem medo de arriscar. Aproximou-se dela e pousou as mãos firmes sobre sua cintura. Você está distante, Alice, sussurrou, encostando o rosto no dela. Não consegue ficar aqui de corpo inteiro? Ela fechou os olhos, sentindo o calor daquela voz percorrer-lhe a espinha. Mas a culpa lhe bateu forte. Empurrou-o suavemente e respirou fundo. Eu não sei mais o que estou fazendo, Henrique. Ontem eu jurei a mim mesma que seria a última vez. E aqui estou de novo. Henrique sorriu, mas não de ironia. Era um sorriso melancólico, quase resignado. Porque o que temos é maior do que qualquer promessa. Você pode lutar contra, Alice, mas no fundo sabe que me pertence de uma forma que nunca pertenceu a ninguém. A frase ecoou dentro dela como uma confissão secreta. E era verdade. Com Henrique, ela sentia-se inteira, desejada, viva. Mas ao mesmo tempo a imagem de Mário, seu marido, vinha como uma sombra. As mãos dele que a seguraram tantas vezes, a paciência com que enfrentaram os desafios juntos, a vida que construíram lado a lado. E Mário? Perguntou Alice, a voz trêmula. Como vou encarar aquele homem todos os dias sabendo do que estou fazendo? Ele não merece isso. Henrique apertou o maxilar, revelando o desconforto que sentia. Cada vez que o nome de Mário surgia entre eles. Eu não estou pedindo para você magoá-lo, respondeu. Estou pedindo apenas para não negar o que sente. Eu posso te esperar, Alice, mas preciso que seja sincera consigo mesma. Ela não respondeu. Apenas deixou que o silêncio se instalasse entre os dois, até que Henrique a puxou para um abraço. O coração dela batia descompassado, tentando decidir entre o conforto familiar de um lar construído e a paixão arrebatadora de um desejo incontrolável. Enquanto isso, Mário terminava um dia exaustivo de trabalho. O escritório estava quase vazio. E ele permanecia na sala, revendo relatórios que já nem faziam mais sentido diante do turbilhão de pensamentos. Ultimamente, Alice se mostrava diferente.
ausente nos diálogos, perdida em devaneios, estranhamente distante até nos gestos mais simples. Ele tentava se convencer de que era apenas o cansaço, de que talvez a rotina tivesse apagado parte da chama que os unia, mas uma pontada incômoda lhe atravessava o peito. Será que havia algo mais? Será que estava perdendo a mulher que tanto amava sem perceber? Decidido a reacender os laços, Mário planejou uma surpresa. Pegou o celular e enviou uma mensagem, curta para Alice. Hoje à noite não faça planos. Quero você só para mim. Ao receber a mensagem, Alice sentiu o coração acelerar. Um misto de ternura e pânico tomou conta dela. Como poderia negar um encontro com o marido sem levantar suspeitas? E, ao mesmo tempo, como encarar Mário de frente depois de tudo o que havia feito com Henrique? Henrique, percebendo o nervosismo dela, aproximou-se. Foi ele? Perguntou, olhando para a tela do celular. Alice assentiu, sem coragem de encarar os olhos dele. Ele quer passar a noite comigo, disse, quase num sussurro. Henrique respirou fundo, tentando controlar a tempestade de ciúmes que se formava dentro dele. Vá, Alice, respondeu, surpreendendo-a. Ele é seu marido. Você deve isso a ele. Mas saiba que, quando estiver ao lado dele, será a mim que seu coração vai chamar. A noite foi preparada por Mário com todo cuidado. Flores, velas, o prato favorito de Alice, uma garrafa de vinho que ele vinha guardando para uma ocasião especial. Quando ela entrou em casa e se deparou com aquele cenário, sentiu um nó na garganta. Mário, você não precisava... murmurou, tentando esconder a emoção. Precisava sim, respondeu ele com firmeza e doçura. Eu quero lembrar você, e a mim mesmo, de que ainda somos os mesmos. A dedicação de Mário a tocou profundamente. Durante o jantar, ele falava com entusiasmo, lembrava de momentos felizes, ria com as histórias antigas. Alice tentava acompanhá-lo, mas a cada sorriso, a cada gesto de carinho, a culpa se tornava mais sufocante. Ela queria estar inteira ali, mas sua mente atraía, trazendo flashes de Henrique, de seus beijos ardentes, de seus olhares intensos. Mário, porém, parecia alheio à guerra que acontecia dentro dela. E quando a música suave tomou conta do ambiente, ele a puxou para dançar, olhando-a como se fosse a primeira vez. Você é a mulher da minha vida, Alice, declarou com os olhos marejados. Nada pode mudar isso. As palavras foram como punhais silenciosos. Alice abraçou-o forte, deixando uma lágrima escorrer, mas dentro de si sabia que já havia mudado. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Alice dividia-se entre dois mundos. O lar com Mário, onde reinava a estabilidade e o amor verdadeiro, e os encontros secretos com Henrique, que a consumiam em desejo e a faziam sentir-se viva de uma maneira incontrolável. Mas a vida não poupa segredos por muito tempo. Certa tarde, Mário encontrou no carro de Alice um bilhete esquecido, escrito apressadamente em papel amassado. Não aguento esperar para te ver de novo. H. O coração dele gelou. A respiração falhou. Ele encarou aquelas palavras como quem encara uma sentença. Não havia como negar. Alice estava envolvida com outro homem. Naquela noite, Mário voltou para casa em silêncio. Alice percebeu a mudança, mas não ousou perguntar. Ele a observava com um olhar diferente, como se buscasse em seus gestos a confirmação do que já suspeitava, e foi então que, pela primeira vez, Mário encarou a possibilidade de perder Alice. Não para a rotina, não para o cansaço, mas para outro homem. Alice, por sua vez, mal conseguia dormir. A cada dia, a corda bamba em que caminhava parecia mais fina, prestes a se romper. No fundo, sabia que a verdade viria à tona, e o preço seria devastador. Henrique, impaciente, começava a pressioná-la. Até quando vai viver assim? Perguntou numa de suas últimas conversas. Eu não quero ser apenas o homem das suas fugas. Preciso que você escolha. Alice sentiu a respiração falhar. A escolha era um abismo.
De um lado, o amor seguro e a vida construída com Mário. Do outro, a paixão arrebatadora e perigosa por Henrique. E ela sabia que, qualquer que fosse sua decisão, alguém sairia destruído. O céu amanhecia em tons dourados, tingindo a cidade com uma luz suave e acolhedora. O silêncio da manhã contrastava com a tempestade que Alice carregava dentro de si. Depois das últimas semanas, repletas de encontros clandestinos, lágrimas, contidas, paixões consumidas em segredo e decisões adiadas, ela sabia que não poderia mais fugir. A cada batida de seu coração, mais pesada se tornava a escolha que precisava fazer. Continuar ao lado de Mário, o homem que representava estabilidade e segurança, ou entregar-se definitivamente a Henrique, o homem que incendiava sua alma de desejo e paixão. Naquela manhã, Alice acordou mais cedo que o habitual. Olhou para o lado e viu Mário, ainda adormecido, seu semblante tranquilo, como se ignorasse a intensidade da guerra emocional que se desenrolava ao seu redor. Ela sentiu um aperto no peito. Apesar de todas as incertezas, havia carinho, havia história entre os dois. Mas onde ficava o amor verdadeiro? O desejo genuíno? Levantou-se sem fazer barulho e caminhou até a varanda. O vento fresco da manhã acariciou seu rosto, trazendo lembranças de Henrique, do calor de suas mãos em sua pele, do gosto de seus beijos, da forma como ele a olhava, como se fosse a única mulher do mundo. Aquela lembrança a fez estremecer. Horas depois, Mário acordou. Encontrou Alice distraída, olhando a rua com os pensamentos distantes. Aproximou-se por trás e a abraçou pela cintura. "Bom dia, meu amor", murmurou com suavidade. "Você está pensativa? Aconteceu alguma coisa?" Alice hesitou, respirou fundo e disfarçou. "Apenas acordei cedo demais. Estou refletindo sobre a vida, nada de grave." Mas por dentro, sentia-se culpada. Aquele homem a amava, e mesmo assim ela carregava dentro de si a marca de outro. Naquela mesma manhã, Henrique não conseguiu dormir. Passara a noite em claro, remoendo cada palavra que Alice lhe dissera no último encontro. Ele sabia que a estava pressionando, mas não suportava mais viver à sombra, sendo apenas o outro. Ele queria Alice para si, sem limites, sem mentiras, sem esconderijos. Pegou o celular e digitou uma mensagem, mas apagou antes de enviar. Ligou, deixou o telefone chamar e desligou antes que ela atendesse. Estava inquieto, nervoso, impaciente e, ao mesmo tempo, tomado de um medo profundo. E se ela escolhesse ficar com Mário? Na tarde daquele dia, Alice marcou um encontro com Henrique. O coração dela batia acelerado enquanto se arrumava. Sabia que Mário desconfiava, embora nunca tivesse provas. Cada vez que saía com desculpas de trabalho, sentia que estava caminhando sobre um fio de navalha. Encontraram-se em um hotel discreto, onde tantas vezes haviam se entregado ao fogo da paixão. Henrique a esperava já impaciente, andando de um lado para o outro. Quando a viu entrar, seu olhar se encheu de alívio e desejo. "Alice!" Ele a puxou para perto, segurando-a firme. "Eu não aguento mais. Preciso de você por inteiro. Não posso mais viver de pedaços." Ela respirou fundo, tentando manter o controle. "Henrique, você sabe o quanto eu me sinto dividida. Eu amo o que vivemos, mas também existe Mário." Ele a interrompeu com um beijo ardente, desses que roubam o fôlego e apagam qualquer razão. Suas mãos deslizaram por sua cintura, apertando-a contra o corpo dele. O quarto se encheu da energia vibrante da paixão contida, e em poucos segundos estavam novamente rendidos ao desejo que os consumia. Entre beijos, carícias e gemidos abafados, Alice sentia o coração se despedaçar. Nunca fora tão difícil resistir. Henrique a fazia sentir viva, desejada, inteira. Mas cada segundo de prazer
vinha acompanhado da lembrança de que havia alguém esperando por ela em casa. Quando finalmente se afastaram, exaustos, Henrique a encarou com os olhos marejados. Eu não posso mais ser apenas o amante. Escolha, Alice, escolha de uma vez. Os dias seguintes foram um turbilhão. Alice se dividia entre a vida de esposa dedicada e as escapadas intensas com o Henrique. Mas aquela corda estava esticada demais, prestes a arrebentar. Foi então que aconteceu o inevitável. Mário, que há tempos desconfiava das ausências de Alice, decidiu segui-la em uma de suas reuniões de trabalho. O coração dele gelou quando a viu entrar em um hotel. Esperou, paciente, cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente ela saiu acompanhada de Henrique, o mundo de Mário desmoronou. Ele não fez cena, não gritou, não correu atrás. Apenas observou em silêncio, com os olhos marejados. Voltou para casa e passou horas sentado na sala encarando o vazio. Naquela noite, Alice entrou em casa e encontrou Mário no sofá, com uma expressão que nunca havia visto antes. Precisamos conversar, ele disse, com a voz firme e cansada. Coração dela disparou. Sentou-se, tentando disfarçar o nervosismo, mas ele foi direto. Eu sei, Alice. Sei de você e Henrique. Ela ficou em silêncio. Os olhos se encheram de lágrimas. Tentou falar, mas a voz não saiu. Eu só quero entender. Mário respirou fundo. Por quê? Eu não fui suficiente? Alice chorou. Tentou explicar, mas as palavras se misturavam entre soluços. Mário, eu nunca quis te ferir, mas eu me perdi. Eu não sabia mais quem eu era. Com Henrique eu sinto algo que não consigo explicar. Algo que me consome. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Mário, com o olhar fixo no chão, apenas murmurou. Então escolha, Alice. Eu não posso viver nesse triângulo. Ou você fica comigo ou vai embora com ele. Naquela noite, Alice não dormiu. Ficou olhando para o teto, sentindo o peso da decisão mais difícil de sua vida. O coração pulsava por Henrique, mas sua história, seu conforto, sua vida estavam com Mário. Na manhã seguinte, sem dizer nada, ela saiu de casa e foi até o apartamento de Henrique. Ele abriu a porta e, ao vê-la, soube imediatamente. Seus olhos se encheram de esperança. Então, você escolheu? Perguntou, quase sem fôlego. Alice segurou as mãos dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu escolhi. Escolhi você, Henrique. Ele a abraçou com força, como se nunca fosse soltá-la. Beijou-a com intensidade, sentindo o gosto salgado de suas lágrimas. Pela primeira vez, não havia culpa, não havia sombra, apenas amor. Mas escolhas sempre trazem consequências. Dias depois, Alice voltou à antiga casa para buscar suas coisas. Encontrou Mário sentado, mais sereno, mas ainda ferido. Ele não fez escândalo, não pediu que ficasse, apenas disse: Eu espero que ele te faça feliz. Mais do que eu consegui. Ela chorou novamente, mas sabia que não havia volta. Saiu dali carregando dor e alívio. Dor pelo que deixava para trás. E alívio por finalmente assumir aquilo que seu coração gritava. O tempo passou. Alice e Henrique, agora sem segredos, viveram intensamente aquele amor. As brigas vinham, os desafios surgiam, mas nada parecia forte o suficiente para apagar a chama que existia entre eles. Alice aprendeu que a felicidade não vinha sem custos. Havia perdas, havia mágoas, havia cicatrizes, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia inteira. No fim, a vida lhe mostrara que não existe amor sem risco, nem paixão sem entrega. E ao escolher Henrique, ela havia escolhido não apenas um homem, mas a si mesma, escolhendo ser verdadeira com o que sentia, mesmo que isso significasse partir corações. Porque no fundo amar era também isso, coragem.